Meus queridos irmãos, 22º domingo do tempo comum, nós encontramos aqui neste trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 7, Jesus mais uma vez numa controvérsia com os chefes religiosos judeus. E aqui eles estão na controvérsia por conta de práticas rituais. Os apóstolos, aliás, os mestres da lei perguntam, os fariseus perguntam: por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? Veja, estão preocupados, com práticas externas, estão preocupados apenas com seguir a tradição. Nós temos que saber, entender bem, que toda a lei que existe na Sagrada Escritura serve para uma finalidade: para salvaguardar o amor a Deus e ao próximo. Então, aquelas leis emanadas por Deus lá no monte, entregues a Moisés, os 10 mandamentos, eles existem para nos ajudar a amar. Por causa do nosso pecado, por causa da nossa fraqueza, nós facilmente abandonamos a prática do amor. Por exemplo, se nós vivêssemos o amor, não precisaria de um mandamento para mandar honrar pai e mãe. É uma coisa natural. Um filho deve honrar o pai e a mãe, e não precisaria ninguém dizer isso. Não precisaria de uma lei para exigir isso, se o filho vivesse o amor. Mas como nós, filhos, facilmente abandonamos o amor aos nossos pais, existe uma lei: honrar pai e mãe. Não precisaria de uma lei para dizer não matarás. Precisaria. Se nós fôssemos pessoas justas, santas, que vivêssemos o amor ao próximo, não necessitaria de um mandamento proibindo matar. Só que como nós nos esquecemos do amor, como nós facilmente abandonamos o amor aos irmãos, nós precisamos de uma lei. Então as leis existem para salvaguardar o amor a Deus e ao próximo, porque o homem abandonou o amor a Deus e ao próximo. Simples assim. O homem que foi feito para amar, o homem que foi criado para amar, para viver em harmonia com Deus e com os irmãos. Vamos lembrar que lá no paraíso, Adão e Eva tinham a Deus como amigo, conversavam no jardim, caminhavam, passeavam no jardim. O homem que foi criado para amar, por causa do pecado, abandonou a prática do amor. Então precisou ser introduzido na vida do homem os mandamentos para salvaguardar essa necessidade do amor. Por que é necessário amar? Por que é necessário amar a Deus e ao próximo? Porque é a nossa vocação, a nossa identidade. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, nós somos criados com a capacidade de amar que Deus tem. Deus tem capacidade de amar e deu isso para nós. Também fomos criados com a capacidade ou com a liberdade e somos criativos. Podemos dizer assim que esses 3 aspectos são próprios, nossos, que nós recebemos de Deus, que nos fez a sua imagem e semelhança. Capacidade de amar, criatividade, liberdade. Então, é próprio da vocação humana, é próprio da natureza humana, criada por Deus,
não a corrompida pelo pecado, mas a criada por Deus, amar, viver o amor. E se fosse assim até o fim, não necessitaríamos de leis, nenhuma lei seria necessária. Mas o homem virou as costas para Deus, o homem virou as costas para o Criador, traiu o seu Criador e caiu em desgraça, e portanto se afastou do amor. Então as leis vieram para resgatar o amor, para salvaguardar o amor. E é para isso que funciona. Agora, se a lei não me ajuda a viver o amor, ou se eu não vivo a lei para amar, ela é inútil. É o que Jesus critica no Evangelho de hoje. A partir desses 10 mandamentos, se criaram um monte de leis, centenas de leis. Não pode comer sem lavar as mãos, não pode andar tantos passos no sábado, não pode comer carne de porco, não pode isso, não pode aquilo. Foram criando um monte de leis, um monte de preceitos, um monte de tradições que foram passando para os filhos, que não tem mais sentido, porque não ajuda a amar. Pelo contrário, a lei, as tradições, os preceitos, nesse momento aqui, ajudaram a condenar Jesus. Foi por causa dessas leis e desses preceitos distorcidos que condenaram Jesus, que queriam apedrejar a mulher pecadora. É por causa dessas leis que mataram os apóstolos. Leis distorcidas que deveriam ajudar a amar, salvaguardar o amor, acabou sendo uma arma contra o amor, armas contra o amor. E Jesus critica isso duramente. Vocês deixaram o mandamento de Deus para viver preceitos humanos. Os preceitos humanos que não levam a nada, que levam à destruição, que levam para a condenação. Os preceitos humanos. Nós também, 2000 anos depois, precisamos ouvir essa exortação de Jesus, porque não raramente nós também vivemos os preceitos de Deus como preceitos humanos, porque não nos ajuda a ser diferente. Não que o erro não está no preceito, o erro está em nós, que distorcemos a lei, distorcemos os preceitos apenas para cumprir, para viver de aparências, para cumprir mandamentos, para desencargo de consciência. Por exemplo, todo mundo aqui já sabe, eu já falei isso exaustivamente, que é um mandamento participar da missa aos domingos. É um mandamento, terceiro mandamento, guardar domingos e festas. Então nós temos a obrigação de ir à missa aos domingos, a não ser em caso grave, justo, eu tenho que ir na missa. Eu não posso deixar de ir na missa porque chegou uma visita em casa que vai todo domingo em casa. Eu não posso deixar de ir na missa porque eu estou com preguiça, ou porque está passando um futebol e eu quero concluir, ou porque eu quero ver um programa de televisão ou terminar de ver um filme. Não existe justificativa, a não ser em casos graves, para eu não ir à missa. Agora, o fato de eu ter que viver esse mandamento, cumprir esse mandamento, é para salvaguardar o amor a Deus e aos irmãos. Como que eu amo a Deus e aos irmãos e ir na missa, por exemplo? Primeiro, eu amo a Deus porque eu venho me encontrar com a palavra de Deus, com Jesus na Eucaristia. Quem ama não acha penoso ficar 1 hora, 2 horas sentado ou do lado da pessoa que ama.
Quem ama não acha penoso, pelo contrário, acha pouco ver a pessoa que ama apenas uma vez na semana. Quer ver todos os dias, quer ver sempre mais, quer estar junto permanentemente. Quem ama quer estar perto. Então, estar perto da palavra de Deus, estar perto do altar, de onde vem a Eucaristia que nos alimenta, é sinal de amor a Deus, mas também me ajuda a progredir no mesmo amor, porque à medida também que eu conheço a pessoa amada, eu amo mais ainda, eu quero estar mais junto. À medida em que eu fico perto da namorada que eu conheci, sei lá, há um mês, que eu conheço a sua história, que eu conheço as suas virtudes, os seus sonhos, seus projetos, que eu conheço a sua bondade, as suas riquezas interiores, eu quero estar mais. Então, ir à missa aos domingos para ter um encontro com a palavra de Deus e com a Eucaristia é sinal de amor a Deus, mas também me ajuda a progredir no amor a Deus. Quanto mais eu fico do lado da pessoa amada, mais eu amo. Ainda mais que Deus é perfeito, não tem defeitos. Então eu só descubro riquezas, eu só descubro coisa boa estando do lado de Deus. Ele é um mistério inesgotável. Quanto mais eu me aprofundo, mais tenho que aprofundar. É inesgotável. Mas também ir à missa aos domingos é sinal de amor aos irmãos. Quantas pessoas dizem assim: eu não vou à missa por causa dos irmãos, justamente por causa deles eu não quero. Eu não quero saber de ir na igreja para aquelas mulherzinhas lá ficar olhando a minha roupa, ficar comentando da minha roupa, do meu sapato, ficar comentando do meu corpo. Eu não quero ir lá para a igreja para aquelas pessoas fofoqueiras ficarem falando de mim, reparando se eu tenho ou não tenho, se eu sou rico ou sou pobre, se eu sou feio ou sou bonito. Em outras palavras, eu não quero estar do lado dos irmãos porque eles têm defeitos, porque eles nem sempre acertam, porque não são assim repletos de qualidades, tem muitos defeitos. Mas aquele que diz: eu vou, apesar dos defeitos, apesar das fraquezas, apesar das limitações que cada um de nós temos, eu vou, porque somos todos irmãos. Essa pessoa está demonstrando o seu amor aos irmãos, vindo à missa. E ao mesmo tempo, essa pessoa tem a oportunidade de aprofundar o amor aos irmãos, porque estando perto deles, você começa a conhecer as riquezas que cada um tem para oferecer, as dores que cada um tem, as feridas que cada um traz. Aí começa assim a nascer o sentimento de empatia, começa a nascer as amizades. Então, daquela relação de irmãos, passa para uma relação de amigos, de empatia, e a gente se envolve com o outro. Veja, simplesmente ir ao domingo, à missa, sinal de amor a Deus, sinal de amor ao próximo. E é para isso que existe o mandamento. Não precisaria se nós fôssemos santos, mas como não somos, precisa ter um mandamento: guardar domingos e festas, porque senão a gente passa a semana inteira pensando em si mesmo, não tira um tempo para Deus, um tempo de qualidade, e para os irmãos. Bom, eu fico durante a semana ao lado de pessoas que eu gosto, mas esse mandamento me ajuda a ficar do lado de pessoas que eu não gosto. E por isso, irmãos. Porque os irmãos nem sempre a gente gosta, nem os de casa e muito menos os da igreja. Mas eu continuo sendo irmão. Então, meus irmãos, mandamento do domingo é para amar. Agora, esse mandamento que serve para me ajudar a amar, para salvaguardar o amor, para eu me aprofundar no amor,
pode se tornar apenas um preceito humano. Como? Quando eu sento aqui, escuto a palavra de Deus, recebo a Eucaristia, olho na cara dos meus irmãos e não mudo de vida. Quando eu sento aqui, escuto o sermão do padre e nada muda na minha vida. Eu continuo sendo do mesmo jeito. Eu continuo sendo aquela pessoa impura que tem no coração más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo, devassidão, etc. Se a Eucaristia, a palavra de Deus e a presença dos irmãos na minha vida não muda a minha vida, o preceito divino de participar da missa aos domingos se torna um preceito humano meramente, que não faz diferença. E, portanto, eu também não tenho diferença de um pagão que não participa porque não tem fé. Qual a diferença de uma pessoa que não tem fé e de uma pessoa que senta aqui nesta cadeira e não muda de vida? Nenhuma. Da porta da igreja para fora, faz tudo de errado. Na sociedade, não paga os impostos. Fica defraudando as pessoas, passando a perna, não paga as dívidas. E às vezes não paga dívida até de igreja, né? Todo ano fica um rabo para trás desses negócios de leilão, esses trem. Todo ano. Nem igreja, até para a santa deve. Deve para todo mundo, até para a santa. Que diferença tem entre um cristão e um pagão que fazem assim? Às vezes o pagão paga a conta direitinho. Às vezes até melhor do que o cristão, porque paga, é justo, paga os impostos, faz o bem, não fala das pessoas, não fala mal de ninguém, não vive fofocando, contando mentira, enchendo o saco. Às vezes o pagão fica até melhor do que certos cristãos. Por quê? Porque certos cristãos, espero que não seja nenhum de nós aqui, certos cristãos vivem a lei de Deus apenas como preceitos humanos. E não é isso que nós devemos fazer. Jesus nos convida a viver a lei como preceito de Deus, como palavra de Deus, como mandamento de Deus, que existe para nos colocar no caminho certo e para permanecermos no caminho certo até o fim. Meus queridos irmãos, que o Senhor Jesus venha em auxílio à nossa fraqueza, nossa pequenez e nos ajude a viver com autenticidade a fé que professamos aqui, a vivermos com autenticidade aquilo que nós rezamos em cada domingo, também nas nossas orações pessoais, a vivermos com autenticidade, com verdade, aquilo que nós professamos na nossa fé como Igreja de Jesus Cristo, que não caiamos neste erro dos chefes religiosos da época de Jesus, que viviam aparentemente tudo, mas o coração estava cheio de coisa ruim. Outra ocasião, Jesus diz, são sepulcros caiados. Por fora é bonito, mas por dentro só tem podridão. Não podemos ser assim. Que o Evangelho, que a Eucaristia, que a vida em comunidade transforme a nossa existência e nos faça cristãos de verdade, lá no nosso trabalho, na nossa família, lá no nosso lugar onde nós frequentamos todos os dias, nos nossos lazeres, lá nas nossas resenhas. Nós não podemos ser diferente do que somos aqui. Lá na praia,
lá no Rio Araguaia, em qualquer lugar nós temos que ser cristãos. E é isso que é ser sal da terra e luz do mundo. A vocação laical, e aqui eu termino, é ser sal da terra e luz do mundo. É ser diferente lá na sociedade, na família, no trabalho. É ser diferente, é se destacar, porque leva o sabor de Cristo, leva a luz de Cristo, onde não tem sabor e onde só tem trevas. É que vocês, leigos, assumam cada dia mais a vocação de vocês e entendam que Deus quer vocês cristãos aqui e em qualquer lugar. E Ele dá a graça para isso. Por isso, peçamos sempre esta graça. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,